Esta audiência pública está sendo realizada em virtude da aprovação do requerimento número 109 de 2024, de minha autoria. Na condição de autor do requerimento, gostaria de tecer algumas considerações sobre o assunto. No dia 18 de abril deste ano, a classe médica foi surpreendida com a publicação do decreto número 11.999 de 2024, que muda de forma drástica a atual composição da Comissão Nacional de Residência Médica. O decreto assinado pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, estabeleceu que agora a CNRM passa a contar com o dobro de representantes do governo federal. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. José Irran Galo, ao lado de outras entidades representativas, como a Federação Nacional dos Médicos, a Federação Brasileira de Academias Médicas, Federação Médica Brasileira, Academia Nacional de Medicina, dentre outras, manifestaram seu repúdio às mudanças propostas, destacando que elas podem ser responsáveis por acabar com a residência médica no formato atual, que prima pela qualidade da formação do especialista. No antigo decreto de 2011, a CNRM contava com 6 entidades médicas, um secretário executivo e 5 gestores mais governo, ou seja, era uma comissão equilibrada entre representantes do governo e entidades médicas. Hoje, o atual decreto mudou esta composição, passando para 5 entidades médicas e 8 gestores mais governo, deixando a comissão desproporcional, ao meu ver. As entidades também levantam dúvidas sobre a mudança no papel do secretário executivo da CNRM, que deixaria de ser um membro com direito a voto na comissão para assumir responsabilidades puramente administrativas. Outro ponto de interrogação diz respeito à possibilidade de o governo indicar indivíduos não médicos para integrar a Comissão Nacional de Residência Médica. Nesse sentido, considerando a complexidade do tema, preparamos essa audiência pública para que todos esses pontos controversos possam ser debatidos e esclarecidos pelas entidades médicas em conjunto com o governo, e caso seja possível, o decreto possa ser revisto por parte do governo federal e melhor debatido com todas as organizações médicas. Eu acredito que ficou cristalino a situação que nós estamos vivendo. A nossa educação, a nossa formação não pode ser um caça-níquel, que só esteja preocupado com a mensalidade, e também não pode ser um caça-voto, que só esteja preocupado, né, com a ideologização e a politicagem em cima de uma formação, que no fim das contas isso prejudica, é a ponta da linha, né? O que eu pude ouvir aqui hoje, de fato, é muito preocupante. Nós não podemos, né, doutor Mauro, doutor José, criar uma casta de profissionais que cuida de políticos, ricos, pessoas que possuem condições, e uma outra classe de médicos que cuida do resto das pessoas. Eu vim de uma favela, né, em Belo Horizonte, sei qual é a realidade das pessoas que precisam de um atendimento, doutor Osmar Terra, e a quantidade não pode sobrepor a qualidade dos profissionais. É isso que eu acredito que seja, de fato, a atenção aqui. Então, né, lutando pela paridade, mas também pela, né, exclusão, né, aí da Câmara recursal, e é mais um passo de diálogo, né? Como o professor disse, o diálogo ele é necessário, mas acreditamos que o diálogo ele é necessário, mas também uma atitude seja necessária. E caso isso não ocorra, acredito que o caminho seja, de fato, o PDL. A senhora Patrícia, que está aqui representando o governo, eu peço encarecidamente para que repasse isso não somente ao Ministério da Educação, também ao Ministério de Saúde, o apelo de toda a sociedade. Acredito que aqui, de fato, foi uma audiência pública assim, fina, de fato, aquilo que nós esperamos de uma comissão de educação, buscando os anseios, ouvindo os verdadeiros representantes, para que a gente, obviamente, né, não tenha que usar outros mecanismos, que é o projeto de decreto legislativo, mas, se for necessário também, faremos isso. Né? Muito obrigado a todos.